ver. Boa noite. Olha que legal, que bacana a turma toda entrando aí. Boa noite a todos e a todas, né? Tudo bem aí, pessoal? Tudo certo por aí? Tudo bem, graças a Deus. Olha que bom todo mundo entrando, aê! Muito bem. Bom, enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai fazendo aquela parte introdutória, ok? Que bom que vocês conseguem me ouvir. Eu peço a gentileza de vocês que não se esqueçam de pôr o nome completo de vocês aqui na aula, tá bom? Então, nome completo, e lógico, a unidade, né, e a escola onde você estuda, tá bom? Então, seu nome completo e a unidade, ou seja, a escola onde você estuda, beleza? Então, sei lá, Maria José Francisca, Ribeirão Preto, Francisco Alberto Nogueira, sei lá, Franca, e por aí vai, ok? Caso você ainda não me conheça, muito prazer, meu nome é Wellington Lucas, sou mais conhecido como Professor Lucas, eu leciono aqui na unidade de Ribeirão, mas toda terça, às 17h40, a gente tem um encontro marcado aqui, ok? Hoje, pela primeira vez, o nosso encontro está sendo pelo Meet. Normalmente, a gente faz pelo Zoom, só que a partir de hoje a gente vai começar a fazer pelo Google Meet. Tem algumas justificativas pelas quais a gente vai fazer isso, mas é porque pelo Google Meet é mais fácil, é mais tranquilo, e em alguns aparelhos você nem precisa ter o aplicativo, e a gente já está começando a utilizar o Google Meet durante as transmissões ao vivo, ou seja, durante, né, ali as aulas mesmo, no dia a dia e tudo mais, ok? E mais para frente também, vocês vão perceber, em algum momento a gente vai começar a utilizar uma plataforma, só que aí é no caso das aulas que vocês têm nos cursos e tudo mais. O Google Meet é melhor, com toda certeza é mais fácil e tudo mais, tá bom? Todo mundo consegue me ver? Olha, tem gente entrando. Que beleza. Olá, boa noite. A Rosana pergunta assim, professor, será que só eu que não estou, acho que escutando, né? Não sei, alguém consegue me ouvir? Vocês conseguem me ouvir? Ou será que é só a Rosana mesmo que está com algum tipo de problema? Eu estou te ouvindo de boa, professor. Ah, é? Ótimo, obrigado, cara. Valeu. Então, Rosana, talvez seja o seu celular. Deixa eu escrever, né? Talvez ela não esteja ouvindo. O pessoal está ouvindo. Talvez seja. É que às vezes é a internet. Aí. Ótimo, que bom que vocês estão conseguindo ouvir e também me ver. Beleza, obrigado, Maria Bethânia, pelo retorno, obrigado a todo mundo que me deu retorno. Ótimo. Hoje eu quero. Que bom, Elaine, muito obrigado. Show de bola. Hoje a gente vai começar um novo mês aqui do workshop. E eu gostaria de conversar com vocês, a gente vai falar sobre alguns pontos, tá? Mas eu já quero, de certa forma, falar com vocês, entre aspas, alertá-los do que a gente vai ver durante esse mês, certo? No final da aula eu quero falar um pouco sobre a semana da capacitação do SEBRAC. Será literalmente, né, uma semana onde a gente vai conversar sobre temas diversos. Eu não serei o palestrante, lógico, eu vou estar no workshop, eu vou auxiliar, eu vou estar ali nos bastidores, de certa forma entrevistando, fazendo algumas perguntas, né, para o nosso palestrante, mas quem vai mesmo dar o conteúdo são outras pessoas que foram convidadas por nós, tá? Temas diversos serão trabalhados, como entrevista de emprego, mercado de trabalho, comportamento versus sucesso, beleza? E primeiro socorro, são esses 4 itens. A gente vai começar por entrevista de emprego, depois a gente vai para primeiros socorros,
Depois, a gente vai para o mercado de trabalho e, por último, a gente conversa sobre o comportamento versus sucesso. De 14 a 17 de junho, ok? Totalmente online, totalmente gratuito, e você ainda poderá, você vai poder convidar alguém que você queira que esteja presente. Ai, professor, eu queria muito que a minha, sei lá, eu tenho uma amiga, aí eu sei que ela não anda muito bem em entrevista, por exemplo. Ela precisa de um auxílio e tudo mais. Ela pode participar? Pode, claro, evidentemente sim. E aí você faz ali, manda um link para ela e ela faz a inscrição dela e tudo mais, tá? Durante essas próximas semanas a gente vai fazer vai começar a pegar mais forte nas divulgações e aí vocês vão ter acesso ao link de inscrição e tudo mais. Beleza? Mas a ideia é que não só alunos participem, não só professores, não só palestrantes, mas também pessoas de fora. Um amigo, um familiar, não sei, um colega, talvez alguém do trabalho, alguém que você queira que participe, que precisa ouvir sobre esses temas, né, esses assuntos. Eu imagino que todo mundo precisa ouvir sobre essas quatro coisas, né? Entrevista de emprego. Em algum momento você vai estar diante de uma entrevista de emprego, você precisa naturalmente saber o que fazer, como eu porto, que roupa eu coloco, o que eu falo, o que eu não falo, como falo, enfim, itens que precisam de certa atenção. Depois, a gente vai para primeiros socorros. Como é que eu presto primeiros socorros para alguém? E aí a gente tem algumas condições, né? Algumas situações aí, enfim, aí o palestrante vai nos ajudar. Você vai ver, show de bola. No terceiro dia a gente conversa sobre o mercado de trabalho. Quais são as tendências do mercado de trabalho? E aí a gente vai conduzindo, e no último dia, de nada adianta você querer ter sucesso. Eu quero muito ter sucesso, mas se você não tem um comportamento ideal, um comportamento adequado, não adianta, você não vai ter sucesso. Então, por isso que a gente vai trazer uma pessoa, por enquanto é surpresa, mas vocês vão amar, com certeza. A gente vai trazer uma pessoa só para falar, e todas essas pessoas, a gente, entendem muito desses assuntos, tá? Então, essa pessoa vai falar qual é o comportamento que você precisa ter, o comportamento ideal, o comportamento adequado para você ter sucesso, seja na vida profissional, seja na vida pessoal e por aí vai. Com certeza você não vai querer perder, né? Tá bom? Mas fiquem atentos, a gente vai mandar mais informações para vocês e tudo mais. Beleza? Hoje a gente conversa sobre projeções, principalmente do envelhecimento populacional. Então, quais são os itens, ou quais seriam algumas justificativas, né, que, que mostrariam, ou que eu poderia olhar? Por que será que a população envelhece? Será que esse envelhecimento é diferente do que era lá atrás? Quais seriam as causas? Será que isso de alguma forma pode trazer problemas, né? Entre aspas, problemas? A gente vai ver que não chama assim, né? Não é o nome, problema não é o nome ideal, não é o nome adequado. Mas será que isso poderia trazer algumas implicações para o Brasil? Será que o envelhecimento populacional só é um fenômeno que acontece aqui, ou será que acontece no mundo todo? Enfim, a gente vai falar um pouco sobre esses pontos, beleza? Semana que vem a gente vai olhar para transtornos de personalidade. Então, quais são e o que significam esses transtornos de personalidade? Por que que aí você pode falar, mas eu não sou cuidador, ou eu não sou não sou, sei lá, atendente de farmácia. Por que que eu preciso saber sobre transtorno de personalidade, professor? Você vai perceber que esses transtornos podem acontecer, inclusive com você mesmo, por que não, né? Com pessoas próximas. Então, não necessariamente, né? Só cuidadores e atendentes de farmácia, por exemplo, ou pessoas da área da saúde lidam com pacientes com transtorno de personalidade. Muitas vezes você mesmo pode desenvolver algum tipo de transtorno. Ou, sei lá, alguém que você tem contato todo dia, não sei, marido, esposa, filho, prima, irmão, pai, mãe, avô, alguém. E aí você precisa saber como lidar com esses pontos. Principalmente saber o que é um transtorno de personalidade
Quais são os fatores de risco, se é que existem fatores de risco, se tem tratamento ou não, se tem cura ou não, quais são as características. Então, assim, quando eu falo de alguém que tem um transtorno de personalidade, o que é comum nessa pessoa? O que será que agrava o quadro? Ou seja, o que piora? O que a pessoa pode fazer para melhorar? Como eu posso ajudá-la? Esses itens a gente vai ver tudo na aula que vem, dia 8. Ok? 8 de junho, próxima terça, às 17h40, transtornos de personalidade. Dia 29, a última terça-feira do mês, vamos olhar para os benefícios da leitura. Tá? A ideia é essa. Então, a ideia é a leitura e os seus incontáveis benefícios para o cérebro. Por que será que ler é importante? Se é que é importante. A gente vai ver que sim, e que ler, inclusive, é um dos melhores exercícios que podemos oferecer ao nosso cérebro, tá? Melhores em todos os sentidos da palavra. Vocês vão ver. O que será que a leitura causa? O que ela traz de benefício para o cérebro? Será que ela atinge, influencia positivamente falando, algumas partes do cérebro? Será que sim? Será que não? Aguardem. Dia 29, a última terça-feira do mês, a gente vai, portanto, lidar com esse tema, a leitura e os incontáveis, e vocês vão ver que são vários mesmo, né? E os incontáveis benefícios que a leitura pode trazer para o cérebro humano. Não fiquem de fora. Vocês não podem perder, tá bom? Então, recapitulando. Hoje, envelhecimento populacional, projeções assustadoras. Dia 8, transtornos de personalidade. 8 é terça que vem. Na última terça, dia 29, a leitura e os seus incontáveis benefícios para o cérebro. De 14 a 17, agora de junho, a semana da capacitação do SEBRAC. A gente vai passar mais informações, mas já coloquem no radar de vocês. Professor, o horário vai ser no mesmo horário aqui do workshop, tá? Então, de segunda a quinta, de 14 a 17 de junho, das 17 às 17h40, às 19 horas. Beleza? E aí a gente vai contar com você, com seus convidados e tudo mais. Aqueles alunos que trouxerem mais convidados, os 3 alunos que trouxerem mais convidados vão ganhar prêmios. E aí, lógico, a gente não vai revelar agora o prêmio, né? Mas eu garanto para você que vai valer muito a pena. Tá bom? Mais informações a gente passa aí no decorrer da semana. Decorrer das semanas, né? Ainda tem mais 1 ou 2 semanas, mas nós já estamos soltando o link de inscrição. Fiquem atentos, já vão se inscrevendo. Mandem o formulário para as pessoas que você deseja convidar e por aí vai. Beleza? Deixa eu ver, entraram mais pessoas. Olá, boa noite para todo mundo que entrou. Isso, muito bem, pessoal. Por gentileza, coloquem o nome completo de vocês, para quem ainda não fez isso, e a unidade onde você estuda. Olha, eu vi que tem gente colocando aqui, perfeito. Olha, muito bom, gente, boa tarde. Que bom, Dorinha, muito bom. Que beleza. Dorinha colocou, professor, eu já me informei, mas eu quero aprender mais um pouco. Muito bom. Espero que essa aula seja construtiva e de alguma forma que melhore a sua vida. Eu acredito que vai muito, porque tem alguns dados importantes e dados confiáveis. São dados do IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Com certeza você vai sim aprender aqui nessa aula. Obrigado e seja bem-vinda. Bem-vindo a todos, né? Todo mundo aqui que nos acompanha. Ô, Luciene, boa noite, tudo bem? Manda bala, é isso aí. Que bom. Não, você ainda não perdeu nada, não. Eu fiz só a parte introdutória, tá bom? Fica tranquila. Olá, pessoal, todo mundo que entrou. Boa noite, show. Vamos lá, então. Como de costume, eu sempre faço uma sucinta revisão do que a gente viu, né, no último encontro. Então, na nossa última terça, nós trabalhamos sobre tuberculose. Não sei se vocês se recordam, mas a gente conversou sobre tuberculose e a ideia da tuberculose é uma doença que é transmitida, né, é altamente infecciosa, então você pega, tá bom? Você pega a tuberculose. Professor, quem é o agente responsável
é o bacilo de Koch. A gente já conversou, falou na aula, né? Mas o bacilo de Koch leva esse sobrenome Koch por conta da pessoa que descobriu, né? Ou que diagnosticou pela primeira vez. Enfim, o bacilo de Koch é quem invade o sistema, né? Invade o organismo, invade o corpo de alguém. E por conta dessa invasão, esse corpo começa a ter várias e várias alterações. Vários e vários sinais, sintomas, como a gente viu na aula passada. Inclusive, se essa pessoa, né, lógico, não fizer o tratamento correto, e aí a gente entende que, infelizmente, essa pessoa pode acabar até mesmo morrendo. Tuberculose mata. Por isso, é fundamental que você e eu... por isso que a ideia foi, né, passar essas informações para que você fique atento. Atento, não só com a sua pessoa, né, mas também com as pessoas que você ama e tudo mais. Ok? Mas a gente vai subir a aula assim que possível. Bom, hoje eu gostaria de começar a aula. Aí, assim, ó, vamos fazer um acordo. Vou tentar trabalhar assim, né? Eu faço uma pergunta, aí umas 2 ou 3 pessoas respondem. Em algum momento, eu vou fazer outras perguntas. Se você já respondeu, aí você cede a vez para o colega, tá bom? Então, digamos que eu, Maria, o Lucas, né, fiz uma pergunta, de repente a Maria das Dores Rosário, um exemplo, responde. Na minha segunda pergunta, seria legal a Maria não responder para passar a vez para alguém, porque assim a gente deixa a aula mais dinâmica e a gente tenta garantir que todo mundo consiga, de alguma forma, participar, dar a sua opinião e tudo mais. Tá? Podem falar, a ideia é que vocês falem, a gente converse, troque opiniões, mas tenham sempre cautela e cuidado, né? Assim, atenção com o jeito que você fala, porque mesmo que você não tenha a intenção, você pode acabar machucando, ferindo, ou até mesmo incomodando alguém com a sua fala, com a sua opinião. Pode dar a sua opinião, o problema não é falar, mas é o jeito que você fala, às vezes pode ser um pouquinho chato, constrangedor, e logicamente a gente não quer constranger ninguém, né? Não é esse o nosso objetivo, tá bom? Não me refiro a você falar, mas eu falo nós foi, nós tá, não tem problema. Não é isso aí que eu quero dizer. Eu me refiro a você utilizar palavras que podem soar agressivas, né? Que podem ser, talvez, podem incomodar, machucar alguém e tudo mais. Beleza, gente? Então vamos lá. Primeira pergunta. Vou começar pela mais básica possível, né? Eu ia fazer uma outra, mas eu já... Por que vocês acham... Porque alguém, né? Duas pessoas, por favor, 2 pessoas. Por que vocês acham que a gente envelhece, vai? Por que o ser humano envelhece? Essa é a pergunta, né? Por que o ser humano envelhece? O que acontece, será, nele, né? Deve acontecer alguma coisa nesse ser humano e ele, em algum momento, deve começar a envelhecer, certo? O que vocês acham? Porque é próprio da natureza? Perdão, tá bem baixinho. Alguém falou alguma coisa? Deixa eu comentar. Porque é próprio da natureza? Ótimo. Quem falou? Ana Paula. Oi, Ana. Porque é próprio... Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa Boa noite. noite. Graças a Deus, Porque é tudo próprio bem. da natureza. Faz sentido. O que ela quis dizer é que você e eu, né? O professor Lucas não está isento disso, né? A gente ainda não descobriu a fonte da juventude, né, pessoal? Tudo Mas tem o seu você e eu, tempo, né? realmente, Ana. Você, Ana, eu, Lucas e todo mundo aqui que está com a gente, foi programado para, como se a gente tivesse uma data de validade, tá? Perdoem pela expressão, pela analogia, Sim. mas a ideia é essa, a gente vai em algum momento sim morrer, tá? Mesmo que não seja por um acidente. Em algum momento o seu corpo vai padecer, tá? Mas isso é inerente ao ser humano? Não. Outros organismos também morrem. Tem tartaruga que dura 200 anos, professor. É verdade. Tem umas que duram até mais que isso. Mas morrem. Em algum momento elas acabam morrendo. Tem árvores que duram muitos anos. Também acabam morrendo. Mais de 200 anos também. Acabam morrendo também, porque são organismos vivos. Professor, olha assim, ó. Desde quando a gente começa a envelhecer?
Essa é uma outra pergunta importante. Algumas teorias defendem que a gente... Alguém colocou aqui, deixa eu ver aqui, peraí. Por causa da... Olha, a galera respondendo aqui, olha. Boa noite, todo mundo, show. A Cássia falou assim, por causa da má alimentação, tem sentido. Você, dependendo da alimentação que você tem, dependendo do tipo ou estilo de vida que você adota, e a alimentação que você tem, realmente você pode envelhecer melhor ou pior, tá? Não é só por conta da alimentação, mas a alimentação influencia, sim, na forma que você envelhece. Quem se alimenta de forma mais saudável, vive mais e chega melhor na velhice. Tem melhor memória, tem um corpo mais saudável e por aí vai. Então, realmente, a Cássia está correta, tá? Sueli, olha, não está sendo som para mim, não está sendo áudio para mim. Sueli, ué, que estranho. Aí, vamos ver se foi agora. Aí. Deixa eu ver se ela... Acho que vai em alto-falante, né? Mas, vamos ver. Realmente, gente, alguém colocou aqui, olha, as células morrem devido ao pecado. A Rosana, Luciana colocou isso, devido ao pecado as células morrem. Realmente, você tem uma situação seguinte, as células foram programadas, em algum momento elas morrem. Nós somos feitos de células. Se as células morrem, a gente também morre. É uma questão lógica. Tudo no seu corpo é feito de célula. Se essas células, em algum momento, deixam de existir, naturalmente você também deixará de existir. Essa é a ideia aqui que a Luciane colocou. Obrigado, Luciane. Rosana, por conta do ciclo de vida, sim. Né? Você nasce, aí você é um, sei lá, recém-nascido, aí bebê, uma criança, adolescente, jovem adulto, meia-idade, e aí você chega à velhice. Verdade. Então, o ciclo de vida pode ser por conta disso também. Algumas teorias defendem que você começa a envelhecer desde que há a fecundação. Então, desde que você conseguiu, lá na barriga da sua mãe, quando você penetrou o útero e houve a fecundação, você já está envelhecendo. Algumas teorias defendem isso. Outras teorias falam, não, isso aí é história. Na verdade, a pessoa passa a envelhecer depois que ela nasce. Outras defendem que você só envelhece quando você está na vida adulta. Enfim, aí tem várias teorias, mas de uma forma ou de outra, em algum momento a gente começa a envelhecer por conta das células, como a gente já falou aqui atrás. Tá bom? Então essas são algumas justificativas. Por que eu envelheço, professor? Porque você é feita de células, as células têm um tempo programado para existirem e vão morrer. As células do seu cérebro envelhecem e começam a morrer em algum momento. Tá? De forma exagerada, né? As células dos seus músculos também começam a envelhecer. Do seu coração, do seu rim, dos seus ossos. E aí a gente vai tendo um amontoado, um agrupamento, uma perda, né? Uma morte acelerada de células. E aí você vai morrer em algum momento. Tá bom? O que acontece é que, claro, né, gente? Cada um pode ter um desfecho. Você pode morrer por doenças, você pode morrer por conta de algum acidente, você pode morrer por conta da idade. Então, 127 anos. Aí você vai morrer em algum momento também, tá? Tem uma pessoa que a gente conhece próximo que tem 109. 108, 109, tá? Professor, qual que é o segredo da longevidade? É isso que muitos pesquisadores estão procurando. Alguns defendem que é a alimentação, como já disseram aqui. Outros defendem que tem a ver com genética. Outros que tem a ver com estilo de vida. Outros que tem a ver com o ambiente onde você está. Então, se você vive em um ambiente que não é poluído, provavelmente você vai viver mais do que alguém que vive em uma cidade, por exemplo, cheia de poluição. E tem várias justificativas para isso. Tá? Mas a ideia não é, né, na aula não é falar porque que a gente envelhece, mas eu precisei fazer essa introdução, porque muitas vezes as pessoas acham que envelhecer é um demérito, é um problema, é algo ruim, algo prejudicial. E, na verdade, não. Faz parte. Por mais que a gente tenha procedimentos estéticos, por mais que você tenha indústrias e pesquisadores, laboratórios, tentando encontrar formas de você não envelhecer, ou envelhecer
sem ter tantos prejuízos, mas o envelhecer é algo natural. Faz parte da vida. E não deveria ser necessariamente entendido como algo ruim pela maioria da sociedade. A gente já conversou bastante, né, durante algumas aulas sobre envelhecimento, inclusive a gente falou sobre sexualidade na velhice, né? Existem alguns mitos, algumas pessoas acreditam que todo idoso é gaga, todo idoso é caduco, todo idoso é fraco, todo idoso não tem uma vida sexual ativa, todo idoso não tem uma vida econômica ativa, todo idoso é esquecido, é rabugento, e aí você começa a ter várias frases e expressões que, na verdade, são pejorativas e são muito equivocadas. A gente viu na aula de sexualidade que existe, sim, inclusive muitos idosos têm, sim, a vida sexualmente falando ativa. Ok? Bom, feita essa pergunta inicial, por que a gente envelhece, né, e tudo mais, eu gostaria de perguntar para vocês, agora um pouquinho diferente. Não, vou deixar isso um pouquinho para depois. O que vocês acham? Pense aí, fala assim, professor, olha, eu acho que antigamente, há uns séculos atrás, a pessoa idosa era aquela pessoa que tinha X anos. Quantos anos vocês acham que uma pessoa deveria ter, alguns séculos atrás, para ser chamada idosa? Aqui hoje no Brasil, uma pessoa idosa é aquela que tem 60 anos ou mais, ok? No Brasil, se você tiver 60 anos ou mais, você já é alguém idoso, é uma pessoa idosa. Lá fora não é assim, é a parte de 65 anos. Mas, em alguns séculos atrás, quantos anos será que uma pessoa deveria ter para ser chamada idosa? Uau, essa é difícil, hein? Olha a galera aí. 44, algo assim. Em alguns momentos 28, em outros 30, depois isso foi se estendendo, foi para 40, 44, enfim. E aí as pessoas começaram a viver mais. Professor. Oi? Alguém falou? Eu, Ana Paula. Oi, Ana. Igual no Antigo Testamento, as pessoas viviam 130, 140 anos, Aham. né? Antes de Cristo. Uhum. Né? Então, eu acredito que, tipo, depois dos 100, Isso, exatamente. No caso, o que acontece? Alguns estudos, obrigado pela resposta, viu, Ana? Alguns por estudos, e nada. estudiosos, sociólogos e antropólogos, desenvolveram alguns estudos mostrando que, na verdade, as pessoas viam pouco, assim, depois de um tempo, né? Por quê, professor? Porque não se tinha, e aí essa é uma justificativa por que a gente vive mais hoje, né? Mas a justificativa, ou uma das principais, é que as pessoas não tinham algumas atitudes, alguns bons costumes que a gente tem hoje. E por conta disso, muitas acabavam morrendo cedo demais. Em alguns casos, a gente vai ver, tem duas principais justificativas, mas isso mostra ou demonstra que as pessoas, por exemplo, não lavavam as mãos. E aí, quando a gente olha para algumas cozinheiras que trabalhavam para famílias, entre aspas, do sangue azul, né, para as pessoas importantes, entre aspas, da época, os faraós, as pessoas que eram muito ricas, que tinham funcionárias e tudo mais, essas funcionárias, essas cozinheiras, não lavavam as mãos. Então, imagina, iam ao banheiro, então faziam as suas necessidades, não lavavam as mãos, porque não era um hábito, isso não era normal, né, como é hoje em dia. E a falta de higienização das mãos, quando essas mulheres preparavam os alimentos, levavam infecções para quem, logicamente, comia, né, aquele prato que tinha sido feito, isso fazia com que as pessoas começassem a morrer mais e mais e mais. Outra justificativa, a falta de melhores condições sanitárias. Então, esgoto a céu aberto, água que não era tratada, água que não era potável e muitas outras coisas também justificavam essas pessoas não terem uma vida tão longa.
Só que em algum momento, eu nunca falei aqui no workshop, talvez um dia a gente faça uma aula só sobre a importância de lavar as mãos. Teve um médico que morreu afirmando que era importante lavar as mãos, fazer a higienização das mãos, e ele morreu como louco, porque os outros médicos não concordavam com ele. Enfim, talvez um dia eu faça uma live só para mostrar a importância da higienização das mãos. Isso tem muito sentido, né? Principalmente nesse momento que a gente vive hoje. Você sabe, uma das principais, se não a principal recomendação, juntamente com a máscara, né, com o uso do álcool, é higienizar as mãos. Em algum momento as pessoas começaram a entender que era importante, sim, fazer a higienização das mãos. Também a medicina começou a avançar. Você tem desenvolvimento de fármacos, de medicamentos, de terapias, de tratamentos que começaram a melhorar a condição e a estender a vida dessas pessoas. Então, quem vivia pouco tempo, depois de alguns procedimentos, depois de agora, que tem acesso a medicamentos, que tem acesso a tratamentos, a terapias, a melhores condições sanitárias, então ninguém, né? Existem vários lugares que sim, mas geralmente você não vive em lugar que tem esgoto a céu aberto. A maioria, pelo menos, das pessoas, né? Não vive. Isso acaba melhorando a condição da vida dessas pessoas. E aí eu vou falar um pouco mais no decorrer da aula, tá bom? Então, antigamente, as pessoas com 30, 40, 50 anos eram consideradas idosas. Hoje, isso mudou bastante, tá? Você é considerado idosa ou idoso se você tem 60 anos ou mais aqui no Brasil e depois lá fora, 65 anos ou mais. Aqui no Brasil, 60 ou mais. Lá fora, na Europa, 65 ou mais. Por exemplo, na Europa, né, em outras partes do mundo também. Mas a justificativa principal, duas, né, é que você e eu, né, o Brasil, o mundo como um todo, passou por duas mudanças que a gente chama de transição. Duas transições. Transição 1, transição demográfica. Transição 2, transição epidemiológica. Então, demográfica vem de demografia. Epidemiológica vem de epidemiologia. Eu vou falar um pouco sobre esses dois termos, tá? Vamos começar. Eu vou falar primeiro pela transição epidemiológica. Vou pegar um exemplo recente, de certa forma, mas dá para também linkar com o que eu acabei de falar para vocês. Não tem umas 2 ou 3 aulas, se não me engano, 2 aulas atrás, a gente falou sobre HIV. Vocês se lembram, né? E na aula de HIV, eu me lembro que eu disse que na década de 80, as pessoas, principalmente, e aí isso começou, o primeiro grupo observado foram homossexuais, né? E tanto é que essa doença foi associada a homossexuais. Depois, os usuários de drogas, né, começaram também a adquirir, enfim, a contrair o HIV e tudo mais. E essa doença matou muitas pessoas, né? O vírus HIV, que evoluía para AIDS, matou muitas pessoas. Esse tipo de doença, naquele momento, era uma infecto-contagiosa, uma doença que as pessoas pegavam rapidamente e não tinha cura, e não muito tempo depois as pessoas morriam. Infecto-contagiosa, altamente contagiosa, pegava fácil e evoluía rápido para a morte. A pessoa morria em pouco tempo. Eu acabei de dar um exemplo para vocês também, que há uns séculos atrás, as cozinheiras que não faziam a higienização correta das mãos, ou melhor, que nem faziam, né, a higienização, preparavam os pratos ali, a alimentação, e aí acabavam matando, lógico, não intencionalmente, né? Mas por conta da falta de higienização, acabavam matando, levando bactérias, vírus, protozoários, enfim, micro-organismos nocivos para o prato, para a alimentação, e quem comia acabava morrendo também. Por que isso, professor? Porque antigamente, gente, o perfil das doenças que matava era um perfil que a gente chama de infecto contagioso. Matava rápido, né? Você pegava rápido e você evoluía rápido. Muitas vezes não tinha cura e já era. Matava grande parte da população. Só você olhar para as pestes, né? Tem peste negra, enfim, tantas outras grandes pandemias. Quantas pessoas mataram e tudo mais.
O que acontece é que, conforme a medicina foi evoluindo, as tecnologias também foram evoluindo, avanços científicos, avanços tecnológicos, avanços em tratamentos, terapias, essas doenças começaram a mudar o perfil. A gente começou a ter, não, principalmente doenças que não matavam, não evoluíam rapidamente para a morte. E é esse o perfil que a gente tem hoje na maioria das vezes. Esse tipo de doença a gente chama de doença crônica não transmissível. Vou dar 2 exemplos que você vai matar na hora. Hipertensão ou pressão alta. Pressão alta mata? Mata, claro que mata, professor. Mata se você não fizer o tratamento correto. Mas, se você fizer o tratamento correto, se você tomar lá o medicamento do jeito certo, na hora certa, se você mudar a sua alimentação, mudar seu estilo de vida, colocar atividade física regular, você não vai morrer. Você consegue conviver com a hipertensão por 10, 15, 20 anos, enfim, por um bom tempo, por décadas. E você tem uma doença no seu corpo, mas que por conta do avanço da medicina, de tratamentos e tecnologia, se você fizer o tratamento correto, você não vai morrer. Você convive. Essa doença é crônica. Um outro exemplo também muito importante. Diabetes. Não, mas eu já vi pessoas diabéticas que morrem. Claro, morrem porque grande parte não fazem o tratamento. Você pode ver, geralmente quem tem complicação de diabetes, que tem que amputar ou coisa do tipo, são pessoas que não fazem a adesão, não tomam medicamento, não mudaram o estilo de vida, acharam que era bobeira, falaram, imagina, você acha que essa doença aqui, que eu nem sei se é verdade, você acha que isso tem a ver com a minha alimentação? Tem a ver com os meus hábitos de vida? Não vou mudar nada não, isso é tudo conversa de médico. Em algum momento essa pessoa começa a apresentar falhas e aí realmente ela morre. Só que mesmo assim, podem perceber, diabetes não vai matar você, então assim, você recebeu o diagnóstico hoje, ainda que você não se cuide, você não vai morrer amanhã de diabetes. Isso não acontece. A doença é crônica, você consegue conviver com ela, o que é diferente do que acontecia há não muito tempo atrás. Então, quando a gente fala de transição epidemiológica, é isso que a gente quer dizer. O perfil das principais doenças mudaram. Agora você tem doenças que não matam rapidamente, onde a pessoa não evolui para a morte de um dia para o outro, de um momento para o outro, assim, no piscar de olhos. Não, não. A gente consegue viver por muito tempo. Claro, né, gente? Eu sempre brinco em sala de aula, viver mais não é sinônimo de viver bem. Então, tem pessoas que têm 90 anos que estão acamadas, que não falam mais, que não conversam mais e tudo mais. Tá? Eu estou falando de aumento de números de vida. Ok? O ser humano, principalmente o brasileiro, já que o foco da aula é o brasileiro, vive mais. Estou falando somente do aumento de números de vida, aumento de anos, não necessariamente em qualidade de vida, tá? Não se confundam. Falo só do aumento de número de anos. Então, quem vivia 40 anos era idoso, agora vive 70, 73, 74, 75, essa é mais ou menos a média do brasileiro. Então, a criança que nasce hoje, a gente espera que, em condições normais, que ela viva mais ou menos 75 anos. Essa é a média do brasileiro. Não, mas eu conheço pessoas que têm 90. Essa pessoa fugiu da média. Por isso que chama média. A maioria das pessoas vive ali de 72 a 75 anos. Até o momento, essa é a expectativa de vida que a gente tem. Então, quanto a perfil, quanto à mudança, à transição epidemiológica, essa é a principal justificativa. As doenças mudaram. A gente consegue agora conviver com elas. Claro, elas vão trazendo prejuízos. Então, por exemplo, o diabético, se não fizer o uso correto do tratamento, pode ficar cego, pode ter que amputar alguma parte do corpo, pode ter problema renal, e aí essas doenças vão acabando, destruindo o nosso corpo. Mas mesmo assim, você vive um bom tempo com elas. Então, essa é a transição epidemiológica, mudança no perfil das doenças. Só que, lembra que eu falei que tinha uma outra justificativa? Para além dessa transição epidemiológica, que veio por conta do avanço da medicina e tudo mais, tem a mudança demográfica. E aqui
A epidemiológica, somada à demográfica, é isso que justifica o envelhecimento da população. Professor, o que seria a transição demográfica? O que tem a ver isso? Como isso acontece? Por que você afirma categoricamente que a transição demográfica teve um papel importante para o envelhecimento da população? Calma que você vai entender. Transição demográfica, basicamente, né, assim, se a gente desse uma definição, é toda a mudança que acontece na população, no sentido relacionado a questões biológicas, a questões sociais, a questões econômicas e tudo mais. O foco da aula de hoje vai ser em idade. É óbvio que a ideia da aula é trabalhar envelhecimento populacional. Existem outras mudanças que a gente tem que conversar, mas não vai ser agora, tá? As duas principais transições são essas, epidemiológica e demográfica. As pessoas começaram a viver mais. Há não muito tempo atrás, eu vou mostrar para você, já vou fazer isso agora, inclusive. Eu vou mostrar para você agora uma imagem. Você vai ver que há um tempo atrás, eu vou mostrar exatamente quando, né? As crianças estavam em maior número do que os idosos. A gente vai ver daqui a pouco que isso vai mudar daqui a um tempo. Eu vou falar para você quando, tá? As crianças viviam, você tinha um grande número de crianças nascendo e, como até aquele momento os idosos não viviam por muito tempo por conta dessas doenças e por conta de questões sanitárias e tudo mais, você tinha um grande número de crianças e um parco, um ínfimo, um pequeno número de idosos. Só que, por conta dessas mudanças, de tudo isso, do avanço da tecnologia, do aumento da expectativa de vida, por conta do avanço de tratamentos, do perfil, né, das doenças que acometem a população e tudo mais, por conta de tudo isso, as pessoas começaram a viver mais. E aí você já começa a ter uma mudança no que diz respeito à quantidade de pessoas chegando na velhice. Só que, vejam aí, ó, olha só. Deixa eu mostrar para você aqui. Vejam, vê se vocês conseguem, por favor, ver aí a minha tela. Eu vou compartilhar com vocês. Você vai ver que falou, caramba, professor, olha que coisa curiosa, né? Eu nunca tinha olhado para esse ponto, assim, desse jeito. Parece fazer sentido. As pessoas estão realmente vivendo mais. Eu conheço muitas pessoas que são idosas. Isso não é um acaso, gente. Não foi um fruto. Não, isso foi... Deixa eu compartilhar aqui. Isso é um resultado. É um resultado de algumas mudanças, tá bom? Vou compartilhar. E aí eu queria que você prestasse atenção em como que as pessoas idosas estão vivendo mais e no que isso vai fazer com a pirâmide. Olha só que coisa bacana, ó. Vamos lá. Deixa eu só dar uma... Ah, isso aí, perfeito. Dá para vocês me verem. Achei que tinha mutado a minha... Falei, será que mutou o meu... Falei, será que mutou o meu... Como fala, né? O meu... Será que mutou o meu microfone? A turma não tá me ouvindo. Peraí que já tá abrindo aqui, tá? Eu já vou compartilhar com vocês. Vamos lá. Mas a ideia, pessoal, não se... galera, não se engane. Principalmente, a ideia, né? A ideia principal dessas coisas é que você tem idosos vivendo mais, crianças nascendo em quantidade, né, um menor número de crianças nascendo vivas, as pessoas não estão tendo mais tantos filhos como antigamente, e aí, consequentemente, as pessoas vão cada vez mais vivendo mais, tá bom? Então, você tem um avanço em condições sanitárias. Agora, eu vivo em um local onde não tem bactérias, no sentido assim, não vivo a céu aberto, na minha casa não tem fósseis, isso antigamente era comum, né?
Eu vivi, inclusive, num tempo em Goiás que a gente tinha, era fossa no fundo de casa, e vira e mexe a gente tinha virose ou coisa do tipo. Por quê? Por conta da alta contaminação, né? As fezes tinha um buraco na terra e tudo mais, mas isso aumentava a chance de contaminação. E aí, por quê, professor? Porque ali perto, próximo a essas fezes, por exemplo, você tinha água passando, né? O lençol freático fica embaixo da terra. E as bactérias desciam para esse lençol freático, e quem bebia dessa água, em algum momento, podia ter contato com algum agente micro-organismo, né? Podia ter contato com, por exemplo, com algum parasita. E aí acabava ficando mal e tudo mais. Tá? Hoje, as pessoas não querem, ou não podem, ou estão se preparando para ter filhos mais tarde. Eu conheço algumas pessoas que têm 34, 35, 36, 37 e não querem ter filho tão cedo. Antigamente, vocês nem precisam ir longe. Com certeza, na família de vocês, casais com 20, 25 já tinham alguns filhos, né? Sem exagero. Hoje não. Hoje os casais querem se preparar. Querem poder, como as coisas ficaram muito mais caras, por exemplo, não, a gente precisa fazer primeiro o berço, construir o nosso canto, ter uma segurança para só depois ter um filho. E aí isso faz com que os casais tenham filhos mais tarde. Claro, quem tem um filho com 35, provavelmente não vai querer ter um segundo filho. Né? Eu conheço algumas pessoas que tiveram um filho com 35 e depois falam, não vamos ficar só por esse aqui mesmo. E aí você começa a ter pessoas, casais, tendo uma quantidade menor de filhos, e isso vai fazendo com que uma quantidade menor de crianças nasça. E os idosos continuam crescendo, porque as pessoas estão tendo mais condições, tanto financeiras, teoricamente, né, conseguem viver por mais tempo, seja por conta de tecnologia, por conta de medicamento, tudo mais, acaba que essas pessoas, em algum momento, vivem mais, o que é bem diferente, né, o que justificaria esse envelhecimento, tá bom? Então, assim, gente, falando especificamente do envelhecimento da população, os idosos são a faixa etária, o pedacinho do bolo da nossa população que mais cresce. Olha que coisa louca. Professor, e de quanto que é esse crescimento? Cerca de 4% ao ano. Muita coisa, não é? 4% ao ano. Isso significa, gente, que as pessoas que têm 60 anos ou mais vão passar, né, de 14 milhões, esse era o número que a gente tinha lá em 2000, tá? 14,2 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. 14 milhões de idosos em 2000. Para 19,6 em 2010, preste atenção, para 41,5 milhões em 2030 e 73,5 milhões em 2060. Novamente, em 2000, tínhamos 14,2 milhões de idosos. Em 2010, 19,6 milhões. Estima-se que em 2030, que a gente vai ter 41,5 milhões de idosos. E em 2060, algo em torno de 73,5 milhões. É muita gente. Muita gente, tá bom? Então, seria algo em torno de 1 milhão de idosos novos a cada ano. Então, vamos supor, sei lá, digamos que a gente tenha hoje 20 milhões, um exemplo, né? 20 milhões hoje de idosos. Ano que vem, 21. No outro ano, 22 milhões. No outro, 23. A cada ano, essa é uma projeção, tá? Uma estimativa. Perdão. 1 milhão de idosos só no Brasil, sendo acrescentado na nossa população. 4% ao ano. Essa é a estimativa até 2022, né? Muita coisa. Professor, e o que isso impacta, né? Por que isso eu tenho que saber sobre esses números que são preocupantes? Imagina, 73 milhões e meio de pessoas idosas. Você precisa se preocupar porque por dois motivos, né? Um motivo é que o nosso país, assim como outros países, principalmente os não desenvolvidos, não se preparou. O Brasil não está preparado para atender, para receber
esse número de idosos. Não está. Infelizmente. É só você olhar para políticas públicas, por exemplo, né? Quantos idosos você conhece? Não precisa responder, mas pensa aí. Quantos idosos você conhece que conseguem viver tranquilamente com a aposentadoria que eles têm? Sem ter que fazer um bico por fora? Eu não conheço nenhum. Talvez você conheça, mas provavelmente são poucos. Se você conhecer, eu não conheço nenhum. Assim, não conheço mesmo. Todos os idosos que eu conheço são, a maioria, né, é aposentado e mesmo assim ainda trabalha. Por quê? Porque o nosso país não tem condições de dar, né, ou de oferecer um contexto, um ambiente onde esse idoso consiga viver bem, com qualidade de vida, com segurança, sei lá, com um lar, com saúde, alimentação, educação, cidadania, cultura, lazer. Não, isso não acontece. Não estamos preparados. E a cada ano, aproximadamente, como a gente acabou de falar, 1 milhão de idosos é acrescentado à nossa população. Isso significa que você e eu vamos precisar, e em algum momento a gente vai fazer isso, a gente vai lidar com idosos. Não só na sua família, mas também no seu trabalho. Não, mas eu não sou cuidador. Eu sou atendente de farmácia. Você vai lidar com idosos também. Não, não sou nem atendente, nem cuidador. Sei lá, eu sou do curso de assistente administrativo completo. AAC. Você vai lidar também com funcionários idosos, pode ter certeza absoluta. Percebem? Na sua família, na sociedade, onde você trabalha, você vai lidar com idosos. E aí, gente, o principal motivo dessa aula é fazer com que a gente se conscientize de que idosos não são... Eu sei, isso parece meio bobo, né, falar isso. Mas a minha esposa estava... Inclusive, a gente estava conversando antes da aula. Esse mês a gente vai ser a data onde a gente vai... a data de conscientização contra a violência contra idosos. Vocês vão perceber que muitos idosos ainda são violentados. Em todos os sentidos, tá? Eu não me refiro somente à violência sexual. Isso acontece muito. Um dia desse ainda eu vi um cara conhecido de uma família, bateu na porta de casa, né? E aí a idosa conhecia o cara, abriu a porta, ele entrou, amarrou o esposo dela, era um casal de idosos, né? O cara amarrou o idoso, o marido, abusou da senhora na frente dele e depois ainda matou ela. Na frente do idoso, né, do marido. Depois ainda tentou matar ele, mas não conseguiu matar. Então, a violência sexual também acontece com idosos, claro. Mas eu não me refiro somente à violência sexual. Existe também uma violência financeira. Ou será que não? Quantos idosos vocês conhecem? Quantos avós que cuidam de netos? Muitos filhos são inconsequentes, irresponsáveis, né? E aí deixam as custas dos avós. Quantos filhos pegam a aposentadoria dos pais? A aposentadoria não dá nem para o pai, não dá nem para o idoso, né? Mas tem filho que ainda pega, ainda assim. E aí compra, sei lá, qualquer outra coisa, mas que não tem nada a ver com a vida do idoso. Tem idosos que são roubados. Há também violência psicológica. Então, você não tem necessariamente que violentar sexualmente falando o idoso ou roubá-lo, né? Não. Você pode também maltratar, psicologicamente falando. Você é imprestável. Não sei por que você ainda não morreu. Você já está fazendo hora extra na Terra, viu? Devia ir logo. É bom que quando você morrer, a gente vai dividir logo essa casa aqui, eu e meus irmãos. Não vejo a hora de você morrer, estou precisando de uma grana. Coloca a sua herança. Presta para nada. Não nem levanta mais dessa cama aí, ó. Só me dá gasto. Não bastasse não fazer nada, eu ainda tenho que ficar pagando gente para cuidar. É um estorvo para mim. Prestável, inútil. Não tem diferença na minha vida. Eu queria que você morresse. Violência psicológica. Tem a violência física. Aí sim, né? Aí literalmente é violência física, né? Agressão, bater, enfim. Vocês sabem o que é agressão física.
e vários outros tipos de agressão. Abandono também se configura como agressão, tá? Abandono. Então, você tem um idoso, por exemplo, que tem Alzheimer, um idoso que não consegue se virar sozinho, tem algum tipo de doença ou algum tipo de limitação. A família deixa ali a Deus dará, deixa a esmo. Se a polícia, sei lá, o Conselho do Idoso, o Ministério Público for notificado, provavelmente essa família vai ser penalizada. Isso vai trazer problema para essa família. Por quê? Porque o abandono é um crime. Abandono também é um tipo de violência. Percebe a importância? A gente tem que começar a entender que idosos não são necessariamente, né? Eu sei lá, a gente tem essa ideia de que tudo que tem muito tempo de uso, entre aspas, de uso, tá? Não me entenda mal. Tudo que tem um tempo longo é obsoleto, não presta mais. Isso é mentira. Idosos podem contribuir com a sociedade. Podem e vão. Com certeza contribuir. Tanto que tem algumas empresas, né, que começaram alguns projetos que contratam idosos, né? E aí esses idosos agora podem voltar ao trabalho. Já são aposentados, alguns já são, mas tem a possibilidade, tem a capacidade de voltar, a oportunidade, né, de voltar ao mercado de trabalho para poder contribuir financeiramente em casa, para poder ter uma vida mais digna e por aí vai. Outra característica do envelhecimento populacional, né, gente, que é o que eu quero falar. Isso no mundo todo, não é só no Brasil. Geralmente, o envelhecimento populacional, a média, tá? Não me entendam mal. Não vou entender mal. A média, o envelhecimento populacional é essencialmente feminino. O que significa, professor? Que a gente tem mais mulheres chegando à velhice, mulheres vivendo mais do que homens. Proporção, professor, 0,8. Então, para cada 100 mulheres, você tem 80 homens. Algo assim. Mais ou menos é essa a projeção. Então, para cada 100 mulheres, 80 homens. Professor, por que as mulheres vivem mais? Eu já me fiz essa pergunta, já, inclusive na época da faculdade, eu perguntei para alguns professores e fui encontrar fontes também confiáveis, e algumas justificativas são, isso tem mudado, óbvio, mas a mulher se cuida mais do que o homem, tá? Então, a mulher se preocupa mais com a alimentação. Garotos de plantão, né? Pessoal que me ouve. Não que necessariamente que essa seja a sua situação. Essa é a maioria das vezes é isso que acontece. Homens não se importam tanto com a alimentação. Mulheres se hidratam mais. Fazem mais exames preventivos. Você pode ver, geralmente para um homem ir a um exame, para fazer algum tipo de exame, para uma consulta, tem que estar assim, perdão da expressão, né? Mas tem que estar quase morrendo. Não tem que estar muito ruim. Ou alguém tem que ficar falando muito na cabeça dele para que ele vá. Porque geralmente não vai. Mulheres não. Se preocupam mais. Estão mais atentas. Voltadas. Tem mais esse cuidado com a saúde. Se hidratam mais. Não só no sentido de beber mais água, mas também usam mais cosméticos. Tem uma alimentação melhor. Algumas, inclusive, por conta da alimentação também, é claro, mas muitas também cuidam melhor do corpo quanto à atividade física, enfim, e outras coisas mais. Outra característica, principalmente na juventude, se você pegar taxas, pode comparar, depois você pode procura no IBGE, você vai ver que isso é verdade que eu estou falando. Se você comparar as taxas de mortalidade, ou seja, a porcentagem de morte, é isso. Taxa de mortalidade em jovens, em meninas, né, jovens do sexo feminino. Comparar com jovens do sexo masculino, você vai perceber que os jovens do sexo masculino morrem mais. E aí, também eu questionei meu professor e também fui procurar para tentar entender por que que justificaria isso. Na época eu constatei, tanto pelos meus professores quanto pelas minhas pesquisas, que isso acontece por conta de que você pode perceber, geralmente, jovens homens, meninos, tendem a se envolver mais em acidentes fatais. Geralmente, quando você vê
É normal você ver mais meninas ou meninos apostando racha? Empinando de moto? Geralmente você vê meninos, jovens, né? Homens. E aí eu falei, caramba, você acha que tem sentido mesmo, né? Geralmente homens vivem mais. Aí a ciência já mostrou também, isso tem mudado muito, né? Mas há um tempo atrás, as mulheres viviam mais por quê? Porque os homens estavam ligados a trabalhos mais árduos, mais pesados. Isso fazia com que, logicamente, a saúde deles, perdão, que a saúde deles fosse mais prejudicada. Olha, se eu se eu pego, né, no pesado, e isso vai influenciar meu corpo, com certeza. Naquela época eu não tinha tratamento, nem medicamentoso, nem não medicamentoso, não sabia o que fazer, eles tendiam a morrer mais cedo, porque o corpo se desgastava bem mais do que o das mulheres. Outra justificativa, geralmente os homens têm doenças que são mais fatais, né, que matam mais rápido do que mulheres. E aí tem tantas outras. Então, geralmente, e vocês podem ver, tanto que a expectativa de vida da mulher é maior do que a expectativa de vida do homem. Tá? Louco. Então, geralmente, o envelhecimento populacional, em essência, é feminino. Outra questão que eu gostaria de falar com vocês. Imaginem aí, agora eu vou olhar um pouco mais, não, se bem que dá para aplicar para todos. Imagine, gente, se você tem 1 milhão em média, né, essa é a estimativa, é uma estimativa, uma projeção. 1 milhão digamos que seja verdade, que isso de fato aconteça, né? 1 milhão de idosos acontecendo, sendo incorporado na população por ano. Quantos serviços e produtos não serão feitos, confeccionados, elaborados para atender essa população? Você já parou para pensar? Quanto emprego vai ter na área para poder atender a idosos? Eu não sou cuidador. Ué, mas se você é atendente de farmácia, como eu acabei de falar, provavelmente, e aí eu já falei no início da aula, idosos, a gente tem a mudança, né, do perfil das doenças, as pessoas estão vivendo mais, só que com doenças crônicas. E elas precisam tomar medicamento. Então, você vai lidar com idosos no seu trabalho. Se você é um cuidador ou uma cuidadora, cada vez mais, por conta dessas doenças, as pessoas vão precisar mais de auxílio nas suas atividades do dia a dia. Auxílio para tomar banho, enfim, para comer, para coisas básicas, né, higiene básica, auxílio para até mesmo para uma companhia, talvez para, sei lá, para fazer compra ou para poder ir ao shopping de fim de semana, enfim, né? Tem vários tipos de companhia, mas não é o assunto da aula, mas nós vamos desenvolver produtos e serviços especificamente para esse grupo, para pessoas idosas. E se você tem 1 milhão de pessoas idosas sendo acrescentadas anualmente, quanto emprego a gente não vai ter? Então, alô, empreendedores, né? Você que pretende ou que tem vontade de ser empreendedor, empreendedora, a luzinha aí, né? Acenda a luz. Não, eu não quero lidar com idosos. Não quero lidar com idosos, mas você não quer lidar diretamente? Porque talvez você pode. Você não precisa ter contato físico com idosos. Tem uma famosa agência de marketing em São Paulo que só trabalha com propaganda, com publicidade para idosos. É uma agência voltada para o público sênior. E os caras faturam milhões por ano. Você não precisa pôr a mão, literalmente, ter contato físico com o idoso para trabalhar, para oferecer serviços para essa população. Você pode ser um arquiteto, uma arquiteta. Isso é uma tendência mundial. Condomínios, e aí a gente tem exemplos, aqui em São José do Rio Preto tem um muito grande, né, mas tem no Brasil todo. Mas tem condomínios sendo feitos especificamente para idosos. Olha, não, aqui dentro do meu condomínio só idosos. Quantos anos você tem? Eu tenho 25. Não. 60 ou mais. Mas o que você tem aí nesse seu condomínio que só idosos podem? Porque o meu serviço é fechado para isso. Esse é o meu público-alvo. Aqui eu tenho moradia, tenho enfermagem 24 horas, tenho médicos à minha disposição, tenho nutricionista, fisioterapeuta, educador físico. Esses idosos que moram aqui com a gente,
tem cuidadores 24 horas, são também submetidos a atividades de teatro, dança, artesanato, enfim, tudo que o governo não consegue proporcionar para esses idosos, eu vou proporcionar aqui dentro do meu condomínio. Isso tem um preço, claro. Não é todo idoso, né, gente? Na verdade, pouquíssimos idosos podem pagar por esse serviço. Pouquíssimas famílias têm, não é a realidade da massa, não é. Mas é um serviço. Então, quando eu falei projeções assustadoras, não era para você ficar com medo, mas era para despertar, de certa forma, não me entendam mal, para abrir a sua visão. Puxa, eu preciso trabalhar com isso de alguma forma, ou eu posso, em algum momento, trabalhar com isso, tá? Talvez você seja um escritório que só presta consultoria. Então, tem escritórios de arquitetura, não só os que constroem condomínios, mas tem aqueles também que só tornam os lugares acessíveis para idosos. Olha, o meu papel enquanto arquiteto, o meu escritório de arquitetura, a gente só coloca rampa, coloca barra de apoio, a gente só elimina barreiras que tem na casa da pessoa, é só isso que eu faço. Eu não coloco a mão em idoso nenhum, mas eu presto um serviço para idosos. Não só serviços, mas também produtos. Celular. A minha avó, infelizmente, faleceu ano passado, mas tem um tempo aí, ela já tinha um celular para idoso. Professor, tem diferença? Tem. Para ela fez muita diferença, porque inicialmente ela tinha um aparelho que tinha as letras pequenas, né? E como ela tinha dificuldade de visão, ela comprou um celular que tinha números bem grandes assim. E um menu muito fácil, né? Não me entendam mal, não quero dizer que idosos não sabem mexer em tecnologia, não é isso, tá? Mas grande parte dos idosos não sabe, não tem acesso, não tem o hábito, o convívio, né, com a tecnologia. E aí, empresas tiveram essa sacada e falaram o quê? Olha, tá aí uma oportunidade. Vamos fazer um celular com números maiores, que sejam mais acessíveis. E aí, no da minha avó, você tinha algumas opções, lógico, né? Mas em uma opção, você podia... Era tipo descagem rápida. Você apertava uma tela, já ligava diretamente para alguém que você queria. Então, a gente cadastrou, como tinha dois botões ou duas possibilidades, em um número a gente cadastrou o número da minha mãe, no outro número a gente cadastrou o número do meu tio. Então, digamos que a minha avó, sei lá, estivesse em casa e de repente caísse, ou não estivesse sentindo bem, sei lá, ela apertava um botão e automaticamente o telefone do meu tio tocava. E aí ele ia correndo lá na casa da minha avó para ver o que era e tudo mais. Produto para idosos. Existem academias focadas em pessoas idosas. Roupas focadas em pessoas idosas. Carro, enfim, produtos e serviços. Tá, gente? Então, minha intenção não foi... Quando eu falei projeções assustadoras, né? Era para mostrar para você o seguinte: esse envelhecimento é inevitável, não adianta, não tem fórmula da juventude, por mais que você consiga viver melhor, né? Claro, é possível viver melhor, chegar melhor à velhice. Em algum momento você vai se tornar uma pessoa idosa. Em algum momento você vai ter 60 anos ou mais, claro, né? A ideia é que você chegue da melhor forma possível, por isso atente-se a 4 pontos. Professor, quero chegar bem. Você falou que não tem fórmula da juventude. Não tem. Mas tem como eu me cuidar melhor? Quero chegar mais inteirona. Mas inteirão tem? Vamos lá. Alimentação saudável, descanso satisfatório, tem que dormir. Não adianta. Não, mas não, tem que descansar. Descansar faz parte. Alimentação saudável, descanso satisfatório, redução de estresse. Percebam que eu não falei eliminação, né? Não falei para você eliminar o estresse. Porque isso é difícil, né? Marido, filho, cachorro, chefe, sei lá, enfim. Você pode ficar estressado com tantas coisas,
poluição, barulho do vizinho, enfim, sei lá, muitas coisas nos deixam estressados. Mas eu falei redução, tenta diminuir, distraia, tente encontrar um hobby para você relaxar. Isso vai te ajudar a envelhecer melhor. O que mais, Lucas? E também atividade física regular. Esses 4 pontos: alimentação saudável, descanso satisfatório, redução do estresse e atividade física regular. Se você se preocupar com esses 4 pontos, principalmente, claro, tem outros, né? Mas principalmente esses pontos, você tem chance de chegar muito bem na velhice, tá? Ser idoso não é sinônimo de ser imprestável, inútil, obsoleto. Não, 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 não. Na verdade, ser idoso... Opa! Na verdade, ser idoso eu diria até uma dádiva. É uma dádiva. Você poder viver por tantos anos, trabalhem para chegar bem lá. Se você que me ouve já chegou, professor, puxa, já tenho 63 anos, sou idosa, portanto, né? Você é idosa. Tô ferrada, não tem mais o que fazer da minha vida, então. Não, não, quem falou que não? Tem. Eu vi um documentário, passei no fim de ano para as minhas turmas. Uma mulher com 56 anos começou a surfar. Vi idosos que, por volta também dos 50 e pouco, começaram a jogar bola. Consequentemente, o corpo deles começou a apresentar melhora. Percebem? Professor, não dá tempo, estou idoso. Dá tempo sim. Você vai ter, com certeza, resultados mais positivos. O momento é esse, sabe, gente? Às vezes a gente tem uma visão muito, muito negativa, né? Dá tempo sim, dá tempo. E essa é a ideia, tá? O intuito da aula é, olha, de alguma forma você vai lidar com idosos, e eu espero que seja da melhor forma possível, faça de tudo para você conseguir ir bem. Chegar bem, tá? Então, atente-se à oportunidade de trabalho, você vai lidar com idosos. Atente-se a esses 4 pontos que eu falei, e entenda que é realidade. Nós estamos passando por um processo de envelhecimento, tá? Isso vai se intensificar, como eu falei, vai chegar, a estimativa aqui em 2060, algo em torno de 73,5 milhões de pessoas, muita gente, sendo idosos. Tá? Não é para dar medo, embora a aula seja projeções assustadoras, mas não é essa a intenção. A intenção é que você entenda o impacto que isso tem e faça dessa oportunidade, porque é uma oportunidade, talvez a oportunidade da sua vida, tá? Seja empreendendo, talvez você queira empreender e trabalhar com produtos e serviços para idosos. Seja mudando o seu estilo de vida hoje, aqueles 4 pontos que eu falei. Ou seja, mudando a sua visão sobre o envelhecimento. Envelhecer não é ruim, tá? Faz parte. É algo natural, algo que tem que acontecer, que acontece com todo mundo. Tá bom, gente? Então, essa é a ideia, ou foi a ideia da aula de hoje, tá bom? O pessoal colocou aqui 70, 90, perfeito. Tem idosos centenários, né? Idosos centenários que vivem tão bem, e aí, enfim, tem estudos mostrando, inclusive, numa emissora famosa que tem 1 mês ou 2 meses, eu vi falando sobre idosos centenários. É bem legal, tá, gente? Bom que vocês participaram. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui, porque eu tenho aula agora às 7, então eu preciso encerrar, mas deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Espera aí. Olha que legal, tem cuidadores. Olha que legal. Muito bom, galera. Isso, muito bom, gente. Que legal. Perfeito. Muito bom. Perfeito, tá bom? Vamos começar a olhar para esse envelhecimento de forma diferente. Tá bom? Quando alguém falar, os idosos são um estorvo, sei lá. Espero que você diga, não, na verdade não, são oportunidade. Tanto para quem quer trabalhar, quanto para quem quer viver melhor, sem contar a fonte de sabedoria, né? Como eles podem nos ajudar, tá bom? Não maltratem os idosos, pelo contrário, defendam, né? Não quero dizer aqui que todo idoso é bonzinho, tá?
Deixa eu contar uma historinha. Na verdade, já contei, tá enfim, nos workshops aí gravados, mas deixa eu contar para você. Quando eu falo, vamos lutar contra a violência contra idosos, eu não quero dizer que todo idoso é bonzinho. Eu não posso, e eu não seria profissional se eu fizesse isso. O que eu quero dizer é que grande parte dos idosos sofrem violência. E a gente tem que tentar combater isso, tem que tentar lutar, tem que denunciar, enfim. Né? Eles, assim como você, como eu, que ainda não somos idosos, têm o direito de ter uma vida com saúde, com qualidade de vida, né? Com educação, com transporte, enfim, com lazer, cultura, enfim, assim como você e como eu, tá? Então não me entendam mal, nem todo idoso é bonzinho, mas infelizmente muitos ainda padecem aí nas mãos de familiares ou de outros profissionais e por aí vai. Tá bom, gente? Então, essas são as projeções assustadoras. 73,5 milhões de idosos até 2060 no Brasil, algo em torno de 1 milhão de idosos sendo acrescentado, incrementado na população anualmente. Não é para ter medo, é só para a gente trabalhar esses números de forma positiva. Tá bom? Beleza, gente? Beleza. Obrigadão. Fiquem com Deus. E aí a gente vai se falando. Qualquer coisa é só mandar mensagem. Semana que vem a gente vai falar de transtornos de personalidade. E essa é uma aula muito curiosa que muitas vezes gera dúvida nas pessoas. Obrigado. Fiquem com Deus, tá?